Ucrânia. Guerra ao vivo. Rússia e Ucrânia concordam com corredor humanitário e farão terceira rodada de negociação. Reunião em Belarus terminou com aperto de mãos. Tropas russas mantêm cerco a cidades estratégicas. Rússia e Ucrânia concordam com terceira rodada de negociações. Putin. A operação especial ocorre como esperado. Zelensky. Eu preciso falar com Putin. Nova rodada de negociação entre Rússia e Ucrânia começa na Belarus. Negociação entre Ucrânia e Rússia deve começar em poucas horas, diz oficial ucraniano. Zelensky. Vamos mandar a Rússia embora com a vergonha que merece. Tribunal de Haia começa investigação sobre crimes na Ucrânia. Vídeo. Prédios em chamas em Kharkiv. Provem que estão conosco, diz Zelensky à União Europeia. ONU. Há 136 civis mortos na Ucrânia. Veja mais destaques. Últimas atualizações. Ucrânia. Russos abriram fogo em área próxima à usina nuclear. Tropas russas abriram fogo na cidade ucraniana de Energodar, ao lado da maior usina nuclear da Europa, após a entrada de tanques, disse o Ministério do Interior da Ucrânia. Mais cedo, o governo ucraniano havia dito que soldados russos já vinham intensificando os esforços para assumir o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia. A Rússia já capturou a extinta usina de Chernobyl, a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital da Ucrânia, Kiev. Terceira rodada de negociação entre Rússia e Ucrânia continua na próxima semana. O porta-voz da delegação ucraniana, Mikhailo Podolyak, disse que a terceira rodada de negociações com a Rússia acontecerá no começo da próxima semana. Nesta quinta-feira, as delegações chegaram a um acordo para a criação de um corredor humanitário para a retirada de civis das áreas de conflito e a entrada de medicamentos. Além disso, há a possibilidade não confirmada de um cessar-fogo temporário durante as operações do corredor humanitário. Sobe para 33 o número de mortos em Chernihiv. Pelo menos 33 corpos foram recuperados dos escombros após ataques aéreos das forças russas na cidade ucraniana de Chernihiv nesta quinta-feira, disseram os serviços de emergência ucranianos. Uma estimativa anterior falava em 22 mortos. Os trabalhos de resgate foram temporariamente suspensos devido aos fortes bombardeios na área, disse. Mais cedo, o governador regional disse que 2 escolas e casas foram atingidas. ONU diz que 249 civis foram mortos na Ucrânia. O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, disse nesta quinta-feira que confirmou que 249 civis foram mortos e 553 feridos na Ucrânia durante a primeira semana do conflito após a invasão da Rússia. O número, até a meia-noite de quarta-feira, representa uma alta em relação aos 227 mortos e 525 feridos informados no relatório anterior de um dia atrás. A maioria das baixas civis registradas das 4 horas da manhã de 24 de fevereiro de 2022 até a meia-noite de 2 de março de 2022 foi causada pelo uso de armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo o bombardeio de artilharia pesada e sistemas de mísseis e ataques aéreos, disse o escritório em um comunicado. Rússia e Ucrânia concordam com terceira rodada de negociações. As delegações da Rússia e Ucrânia terminaram o encontro desta quinta-feira e concordaram com uma terceira rodada de negociações. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram os negociadores apertando as mãos na mesa de reunião. Essa é a primeira vez que isso foi registrado. Um porta-voz da delegação ucraniana disse que houve entendimento para a criação de corredores humanitários para a entrada de provisões e a retirada de civis. Ele disse ainda que há um acordo que envolve um possível cessar-fogo temporário durante a retirada. Um porta-voz russo confirmou e disse que os corredores humanitários serão criados e que haverá a possibilidade de cessar-fogo nestas áreas. Eu só quero proteger o meu filho, diz mãe ucraniana que fugiu do conflito no leste europeu. ONU diz que mais de 1 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o começo da guerra e, segundo o Unicef,
A invasão russa representa risco iminente para 7,5 milhões de crianças do país. É terrível ver quantas crianças estão aqui, diz ucraniana que se refugia no metrô. O presidente russo, Vladimir Putin, reportou atualizações sobre o que chama de operação especial no leste da Ucrânia. Nosso exército e a população de Donbas estão sendo heróis, disse Putin. A operação especial ocorre como esperado. A Rússia não reconhece as ofensivas ao território ucraniano como uma invasão ou guerra. Ele acusa os ucranianos de amedrontarem a população com uma propaganda nacionalista, que comparou com as da época nazista. Ele acusou novamente os nacionalistas ucranianos de usarem civis como escudo e disse que a Rússia oferece construir corredores humanitários para o leste. Rússia tem planos para execuções públicas, diz a agência. A Rússia elaborou planos para execuções públicas na Ucrânia quando as cidades forem capturadas por tropas russas, informou a agência americana de notícias Bloomberg. Segundo a Bloomberg, que citou um oficial de inteligência europeu que preferiu não ser identificado, Moscou elaborou estratégias para quebrar o moral, a fim de desencorajar os ucranianos. A autoridade disse que Moscou planeja reprimir protestos, prender opositores e potencialmente realizar execuções públicas, escreveu a agência de notícias.